Mais uma aula de Mandombe, Masono Mandombe Mambote, Matondo Kwanzambi. Esse doravante vai ser a nossa forma de saudação. Masono Mandombe Mambote, Matondo Kwanzambi é uma expressão, é um código que Papo Abelardo estabeleceu para podermos criar um cenário de identificação entre nós, praticantes do Mandombe. Quando falar Masono Mandombe Mambote, vocês vão responder Matondo Kwanzambi. Masono Mandombe Mambote, exatamente é isso. Então, doravante, quando eu cumprimentar Masono Mandombe Mambote, vamos responder Matondo Kwanzambi. Entre vocês também, para identificar, por exemplo, alguém que aprendeu Mandombe, é só lançar esse código de saudação. Quem aprendeu Mandombe estiver no meio, que não conhece, vai responder. Assim que responder, vai logo identificar que é praticante do Mandombe. Masono Mandombe Mambote é um conceito de Kikongo, que significa a nossa escritura é boa, a nossa escritura é maravilhosa, e a pessoa responde Matondo Kwanzambi, graças a Deus, rendemos graças a Deus, porque é mesmo pela graça de Deus que nós recebemos essa dádiva que é tão maravilhosa, que é tão preciosa para o continente africano e, sobretudo, para o desenvolvimento da personalidade espiritual, personalidade cultural e a personalidade científica do homem negro. Pronto, para hoje vamos dar sequência da nossa aula. A nossa aula é a lição 2, que hoje vai se basear na referência histórica da glória e da queda do homem negro, ou a queda da África. E para tal, vou mais uma vez me apresentar. Eu sou o professor Bitombokele Lei Gomes, sou pesquisador, sou investigador e já vai há 23 anos que eu tenho estudado o Mandombe. Foi com a idade de 21 anos que Papo Abelardo me recebeu, ou Papo Abelardo começou a me formar na Faculdade de Teologia, na Universidade Simão Kimbangu. Naquela altura, me foi confiada uma responsabilidade de poder sistematizar o Mandombe em cumplicidade com a universidade. Então, foi nessa perspectiva que eu me engajei no Mandombe, porque na realidade cheguei na altura de entender que o desenvolvimento do continente africano depende inteiramente do desenvolvimento da nossa personalidade cultural, a nossa personalidade científica e a nossa personalidade epistemológica, podemos dizer. E necessariamente devemos passar nessa transformação para nos levar ao desenvolvimento do continente africano. E esse desafio só pode se conquistar através do Mandombe, que é uma ferramenta poderosa para podermos atingir esse objetivo, para cada um estar na altura de atingir esse objetivo. Em termos dos cursos da formação, tudo que nós estamos a apresentar nessa universidade, que é a Universidade de Mandombe, é, na realidade, o resultado da acumulação de todos esses conhecimentos que nós adquirimos ao longo dos anos da sistematização do Mandombe. Por isso, chegamos num ponto que entendemos
o mandombe já é uma manga madura, já é uma fruta madura que dá para se espalhar no mundo inteiro a fim de desenvolver a autoestima dos africanos, a autoestima dos negros. Então, por isso, o conhecimento que vamos vos apresentar, que praticamente o objeto de estudo da Mandombe University é, na realidade, o conjunto dos resultados da investigação científica empreendidas desde o tempo que eu comecei a sistematizar o Mandombe e o tempo em que Papa Simão Kimbangu revelou o Mandombe, desde 78 até na altura que Papa Wabeládio, o Dr. Wabeládio nos deixou, em 2013. Então estamos a acumular um conhecimento de 40 anos, mais de 40 anos, e que estamos a disponibilizar para o mundo negro, em particular, e o mundo em geral. Um conhecimento que parte dos negros para a humanidade. Então, nesse contexto, o dia de hoje, a nossa lição vai se basear sobre a referência histórica da glória e da queda da África. O nosso estudo, a nossa aula, começa a apresentar as autoridades da história de África. Todos nós conhecemos a realidade da história e geralmente a história é um conhecimento muito importante que participa no processo de enfraquecimento psicológico das nações, dos povos, mas também fortalece o estado psicológico de uma nação. Por isso, é preciso termos muita atenção na formação e na estruturação da nossa história. É nesse sentido que a Universidade de Mandombe, nas suas pesquisas, analisando a questão da história, da glória e da queda de África, fomos buscar algumas entidades, algumas autoridades que achamos fiéis, que achamos muito autênticas e que achamos muito honestos, para poder nos ajudar na consolidação da história, da glória e da queda da civilização negra. Para nos explicar o que aconteceu, por que o africano, até neste preciso momento, continua a ser considerado como tapete para os outros povos, por que o africano continua nesse estado de obscurantismo. Por que tanto ódio contra o africano? Por que tanto desprezo perante o africano? Então, nós fomos tentando analisar, estudar, e aí encontramos informações em volta de algumas autoridades da história do continente africano. Por isso, nós temos praticamente 3 entidades principais que depois deram origem a correntes filosóficas com seus seguidores. Então, nessa perspectiva, temos o historiador, o grande historiador, Heródoto, ou Heródoto. Heródoto pode ser considerado como o pai da história, porque é um grego, é ele que estabeleceu as normas da sistematização da história, por isso é considerado como o pai da história. Agora, o Heródoto, nós conseguimos ter algumas informações de Heródoto relativamente à autoridade da história do continente africano através do João Dar. João Dar
é um francês, um instrutor francês que em 1825 escreveu um livro que ele publicou, e no prefácio do mesmo livro ele faz menção do historiador Heródoto, onde o Jean d'Arc explica que o Egito o Egito faraônico, onde os habitantes tinham cabelos crespos, onde os habitantes tinham a pele negra, era o berço da humanidade. Esse Egito, essa África, era a primeira pátria dos conhecimentos. Então, o Jean d'Arc faz menção desse aspecto já em 1825, no momento da escravatura, da transição da escravatura e a colonização. E nessa altura é preciso ser corajoso para poder declarar esse tipo de pensamentos. Mas ele, em 1825, já declarava isso, que, cuidado, não podemos desprezar os africanos, os negros, porque são eles que estão na base do conhecimento. São os antepassados deles que constituíram a primeira pátria de conhecimentos. E segundo Jean d'Arc, ele explica o percurso triangular que o conhecimento, a transferência de conhecimento a nível do mundo. E ele demonstra que o conhecimento partiu do Egito, porque é lá no Egito onde se desenvolveu a matemática, a física, a arquitetura, todos esses conhecimentos. Aliás, até neste preciso momento ainda temos vestígios que demonstram o orgulho e a excelência da capacidade intelectual que os negros tinham naquela altura. Então, o Jean d'Arc faz menção desses todos os aspectos. O Jean d'Arc demonstra à humanidade, em 1825, que o negro já foi o símbolo da glória desse mundo. O negro já foi o transmissor de conhecimento, do saber à humanidade. E o conhecimento que a Europa está a se orgulhar é um conhecimento que veio de África. Esse é o pensamento de Jean d'Arc, fazendo menção do pai da história, que é o Heródoto. E na mesma perspectiva, conforme estava a explicar, o Jean d'Arc mostrou o percurso triangular da transmissão dos conhecimentos a partir da África. Para ele, o conhecimento desenvolveu-se no Egito pelos negros, e depois não são os negros que saíram do Egito, do continente africano, para ir transmitir os conhecimentos. São depois os gregos que saíram da Grécia, foram estudar no Egito, conforme hoje, neste preciso momento, todo africano, todo negro tem esse sonho de ir nos Estados Unidos, da Europa, para estudar. Era exatamente o mesmo quadro. Então, os gregos saíram da Grécia, da Europa, foram estudar no Egito. E lá no Egito temos o caso do Pitágoras, que fez 23 anos no Egito. E depois de 23 anos, o mérito dos gregos é que, quando regressaram para a terra deles, o Pitágoras, por exemplo, contextualizou todo o saber que ele adquiriu no Egito na linguagem, no código grego. Quer dizer, vestiu o conhecimento egípcio, um casaco autenticamente ou genuinamente grego. Esse é o mérito
da Grécia. Mas o Pitágoras foi muito objetivo, o Pitágoras foi honesto. Aí onde falamos da honestidade intelectual. O Pitágoras, quando lhe perguntaram, mas que é isso? O que está a nos explicar? Então, você é um sábio, com todos esses conhecimentos. Ele sempre dizia, não, eu não sou sábio. Os verdadeiros sábios estão no Egito. Eu sou apenas amigo da sabedoria. Eu não sou sábio, mas eu sou amigo da sabedoria. Ou sou amigo, ou sou alguém que se aproximou dos verdadeiros sábios que estão no Egito. É assim que ele criou a filosofia. Philos, que quer dizer amor, e Sofia quer dizer sabedoria, quer dizer alguém que está se apaixonado da sabedoria, mas ele não é detentor da sabedoria. Então, essa transferência que se fez do Egito para a Grécia, e da Grécia, a partir da Grécia, os conhecimentos se desenvolveram, surgiram outros talentos, isso devemos reconhecer. Na altura em que Roma vai assumir a responsabilidade de dirigir a humanidade, porque o conhecimento é poder. Com o poder que a Grécia adquiriu do Egito, tornaram-se poderosos. É assim que eles começaram a desenvolver e a criar as bases para a civilização grega. E dali enfraqueceram-se, a Roma assume a liderança da humanidade, coloniza outra vez culturalmente e militarmente também, porque Roma depois assumiu a responsabilidade de liderar a humanidade e logo vai se fundir a civilização que chamamos hoje a civilização greco-romana. Então, o conhecimento que era grega converteu-se em conhecimento romano. É esse triângulo que aconteceu da transferência de conhecimentos do Egito para a Grécia, da Grécia para Roma. E a Europa, a tecnologia atual da Europa é praticamente o resultado dessa transferência de tecnologia que partiu do Egito. Só que o mérito dos europeus, o mérito da Grécia e da Roma é o facto de ter convertido todos os conhecimentos egípcios na linguagem, no código europeu. Então, com essa perspectiva, nós acabamos de abordar uma autoridade da história da África. Agora vamos fazer uma abordagem sobre Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop é um outro cientista que descobrimos, um senegalês muito inteligente, um cientista espetacular. Na altura que ele revoluciona a história através da egiptologia, era num contexto de confronto histórico geopolítico, porque a história que se apresentava oficialmente no tempo da colonização era uma história deturpada, uma história orientada para mentalizar e manipular o sistema geopolítico do sistema colonial. Então, é nesse contexto que Cheikh Anta Diop surge para poder demonstrar que, na realidade, a história que nos apresentam da África é uma história errada, é uma história manipulada na perspectiva de mentalizar os africanos e aceitar que são seres inferiores e nunca participaram no desenvolvimento da humanidade, nunca trouxeram um conhecimento, nunca colocaram a pedra
no edifício ou a pedra na edificação do bem-estar da humanidade. Então, Che Konta Diop fez um trabalho lindo, trazendo muitas ferramentas científicas. O caso, por exemplo, a leitura de alguns textos hieroglíficos que ele conseguiu ler para justificar certos aspectos que não conjugavam com a realidade histórica. Por exemplo, ele descobriu que o que se falava que os bantu, os negros, vieram fora do continente africano. Os primeiros povos eram os pigmeus. O africano negro nunca viveu em África, ele vinha de um outro paradeiro. Essa informação criava uma distância, uma grande distância entre os africanos, os negros africanos que somos, e os nossos antepassados faraônicos. Quer dizer, não se estabelecia um relacionamento entre o orgulho científico que os nossos antepassados tinham demonstrado no Egito e nós, como descendentes que vivemos neste preciso momento. Cortaram o link, cortaram a conexão histórica entre o Egito antigo, que era um Egito dos negros, a famosa civilização a famosa civilização negro-africana, aquela altura que o Heródoto demonstrava. Então, a história universal, no tempo de Che Konta Diop, era uma história deturpada, uma história desonesta. Então, o Che Konta Diop faz a demonstração e recomenda todos os historiadores, todos os pesquisadores. Eles dizem, enquanto que os pesquisadores, enquanto que os africanos, os negros, não vão estabelecer a ligação genética, a ligação histórica, a ligação cultural entre os faraós negros que ergueram as pirâmides no Egito e nós, africanos que vivemos atualmente no continente africano, nunca a África vai conseguir reconstituir a sua verdadeira identidade cultural. E quando se fala da identidade cultural, automaticamente vejamos a identidade intelectual, a identidade científica. Então, esse é praticamente o mérito do Che Konta Diop e ele fez esse trabalho muitíssimo bem. É uma pessoa que merece honra mesmo, porque é uma entidade espetacular. Um cientista negro de grande gabarito. Então, por isso, através dos seus estudos, através da luz que ele deu nesse campo, surgem vários cientistas no campo da história e outros campos que vão descobrir muitas realidades. No caso, por exemplo, Théophile Obenga. Théophile Obenga é um historiador, também foi discípulo do Che Konta Diop, e nos seus trabalhos, Théophile Obenga, ele conseguiu estabelecer a verdadeira árvore genealógica da história das escritas, porque geralmente tem havido também uma deturpação, uma manipulação da história, mas ele criou todas as condições e demonstrou que, na realidade, os primeiros povos que conceberam a escrita eram os egípcios negros, com os hieroglifos. A partir dos hieroglifos, todas as civilizações se inspiraram dos hieroglifos e conseguiram conceber as suas escritas. Sem, portanto, esquecer que a escrita é um dos elementos fundamentais
que separa a história em duas partes, a pré-história e a história, a própria história. A escrita fica no meio. Tudo que vem antes da escrita, antes da descoberta da escrita, é pré-história, porque não foi escrito, não tem registro, e geralmente tudo que aconteceu, tudo que não foi registrado, é considerado como mito, como fábulas, como histórias legendárias que não têm um fundamento escrito. Então, a escrita é o elemento fundamental, judicioso, que determina o início da história de um povo. E no contexto da história universal, é a escrita que define o divisório entre a pré-história e a história, a própria história. Então, o Teófilo Obenga, ele, vendo a importância da escrita, ele estudou e chegou na conclusão de que das 470 escritas que existem no mundo, todas essas escritas vieram da escrita egípcia, ou vieram dos hieroglifos que os negros naquela altura conceberam. É só para ter uma mínima noção como é que o africano, o negro, trouxe uma grande revolução na edificação da história da humanidade, na edificação do desenvolvimento histórico, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento cultural da humanidade. Até a escrita são os negros que criaram. Negros. Mas o que aconteceu? O que se passou para o negro chegar nesse ponto em que nós estamos? Nós que vivemos a glória, nós que fomos a pátria do conhecimento do mundo, e hoje em dia estarmos nessa situação, sermos considerados como pessoas que não têm estatuto de ser humano, isso é horrível, isso é grave, isso é muito grave. É matéria de reflexão para o africano, para o negro saber o que aconteceu, o que está acontecendo. Então, esse é o nosso caminho, esse é o nosso objetivo, e por isso, esse capítulo da nossa formação tem como objetivo justamente de podermos fazer uma radiografia da nossa situação. Porque não podemos pôr medicamento na ferida sem, portanto, passar uma limpeza geral sobre a ferida e pegar o medicamento e colocar. Aí teremos resultados. Mas enquanto que não admitirmos esse engajamento de estudo para nos conhecermos, em vão vamos estabelecer teorias para podermos sair da nossa crise. Em vão. Então, essa radiografia é muito importante para cada africano, para cada negro se envolver no estudo a fim de descobrir o que se passa na sua própria vida. Por que os outros povos não têm consideração a nós? Por que os outros povos não nos consideram? Por que os outros povos acham que nós somos animais? Nos dão quase o mesmo tratamento com os macacos. Até há entidades no mundo a quem os outros povos apresentaram, agitaram a banana, eles a passar. O primeiro-ministro da França, já não me lembro o nome dele, era da Guiana, foi triste, uma situação muito triste. A ministra, não o primeiro-ministro, é a ministra da Justiça da França, uma negra, mas passou em situações de humilhação terrível. Crianças a passar, pessoas a passar, a agitar a banana até nas redes sociais. Quer dizer, não é um ser humano, é macaco, por ser negro. Mas o que acontece até nesse nível? A ministra da Justiça da França. Isso também aconteceu
com a ministra, se não me engano, na Itália também aconteceu a mesma coisa, agitando as pessoas, acho que deputado, agitando as bananas. Então, é um caso sério. Nós, como africanos, precisa sentar, analisar e ver o que se passa e o que deve se fazer. Nós que estamos na base dessa civilização, nos encontrarmos nessa realidade de baixo nível, isso não é bom. E isso também não nos dignifica enquanto que não encontrarmos uma solução. Não podemos descansar na sombra da bananeira, observando, vendo a situação como se fosse uma situação normal. E se não reagirmos nos conhecimentos, nos estudos, isso vai continuar para as gerações que virão. Conforme o filho ou a filha do filho, ou vamos falar da neta do Martin Luther King, quando viu o que aconteceu com George Floyd, perguntou no pai dele: Daddy, why? Uma criança não estava a entender, mas é o quê? O que se passa? A colonização não bastou? A segregação racial, naquela altura que o meu avô lutou, não basta? A escravatura não basta? Mas por quê? Uma criança. Então, se nós mais velhos não sentamos e dizemos: para, vamos ainda analisar essa situação, o que vai acontecer? Mesmo os filhos que nós estamos a nascer não terão uma base de reflexão, uma base de levantamento da identidade e da personalidade do homem negro. Por isso, a Universidade de Mandombe criou-se para constituir uma base de dados para esse tipo de questões, esse tipo de reflexões. E além do Teofilo Obenga, ou Teofilo Obenga, que apresentou a árvore genealógica das escritas, temos o Dr. Kalala Omotunde. O Dr. Kalala Omotunde é uma pessoa que eu admiro bastante, porque é um pesquisador de alta qualidade. O professor Kalala Omotunde, ele está na mesma linha de pensamento com o mestre dele, Cheikh Diop, e ele defende o que nós chamamos as humanidades clássicas africanas. Para ele sustenta que a África não pode continuar a estar na tutela em termos de conhecimentos dos outros povos. Não podemos estar na tutela, quer dizer, depender dos outros povos para definirmos o padrão científico da aquisição de conhecimentos. Ele disse: não, nós temos que continuar a desenvolver as humanidades clássicas africanas. É assim que ele se engajou no processo da valorização dos conhecimentos que os nossos antepassados do Egito deixaram. E ele, neste preciso momento, tem feito a divulgação de muitos manuscritos que ele já descobriu no Egito, e ele está traduzindo, ele está trazendo esses conhecimentos, por exemplo, na tecelagem, na pintura, na arquitetura, e ele chegou no ponto de demonstrar, por exemplo, que a história da ressurreição do Cristo é uma história também que existiu na antiga civilização egípcia, e todo o formato da teologia cristã atual já existia na teologia egípcia dos negros. Então, o que ele descobriu? Qual é a conclusão que ele chegou? Ele descobriu que a história foi manipulada e muitos
atores da história que nós conhecemos, na realidade eram atores negros, que a história atual vestiu do casaco branco. Então, o professor Omotunde tem feito essa demonstração, tem feito esse trabalho para poder redinamizar as humanidades clássicas africanas. Isso é no sentido de desenvolver a autoestima dos africanos, não continuarmos a nos considerar inferior. Conforme o Hegel disse, que o africano, a história, o vento da história não atravessou em África, e o africano é um povo astórico, quer dizer, um povo que não tem história. Mas isso tudo é subjetivo. Tudo isso não tem nenhum fundamento científico no contexto da história, e são esses elementos que o professor Kalala Omotunde tem defendido. E a universidade vai disponibilizar alguns vídeos deles, onde ele fala desses aspectos. Todo estudante de Mandombe na universidade terá acesso a todos esses vídeos para constatar em loco como é que o professor Omotunde faz as suas demonstrações para edificar o próprio africano. Se bem que estamos numa fase de atualização de conhecimentos, há necessidade de podermos ver os mesmos conhecimentos, mas depois contextualizar os mesmos conhecimentos na dinâmica da ciência e da tecnologia que nós vivemos atualmente. Essa é a responsabilidade de Mandombe. Reconhecer a potencialidade ou a essência epistemológica do conhecimento dos nossos antepassados, a partir do Egito, e depois ver atualmente qual é o conhecimento que o africano vai produzir para efetivamente consolidar os conhecimentos que vão participar na edificação da humanidade. Na mesma perspectiva, temos a sua eminência de Nguyen Kuntima Joseph, que o terceiro filho de Papa Simão Kimbangu, e ele, sua eminência de Nguyen Kuntima, também lançou um desafio desde 1959. Em 1959, quando ele assumiu a responsabilidade de ser o líder da igreja quimbanguista, já levantava a questão do homem negro. E todos os discursos dele, ele falava, ele se interrogava: de onde veio o negro? Por que o negro é uma pessoa sem valor? Por que nas igrejas, quando se fala do anjo, o anjo é branco? Quando se fala do demônio, o demônio é negro? Por que o negro, tudo que é feio é negro, tudo que é bom é... Então ele se engajou nessa problemática. Mas essa problemática depois lhe levou a revelar muitas questões, muitas situações, até no ponto de dizer, de defender naquela altura, de revelar à humanidade naquela altura, que Adão e Eva eram negros e eles foram criados em África, no coração de África. Ele afirmou isso. Aquilo levantou polêmica, grande polêmica. Mas depois de alguns anos, os cientistas, os históricos, arqueólogos, definiram ou descobriram ossos mais antigos da humanidade e pronto, abraçaram o pensamento da sua eminência Nguyen Kuntima e declararam que a África é o berço da humanidade. Então, o Papai de Nguyen podemos lhe considerar como sendo um ser que teve uma visão muito adiantada em relação ao nosso tempo. Ele viveu no nosso tempo, mas ele estava, se calhar, há 100 ou 200 anos
de avanço, porque há coisas que ele falou naquela altura eram informações incompatíveis relativamente ao tempo e ao espaço, que hoje estamos a constatar que na realidade eram pensamentos que conjugavam no contexto atual. Então, por isso, às vezes, lhe tratavam de uma pessoa que não bate bem. Mas, afinal de contas, ela apresentava revelações para preparar o continente africano a assumir a sua responsabilidade na qualidade de ser o mais velho da humanidade. É nesse sentido que Papa de Anguenda nos apresenta a revelação da dimensão mítica e mística da glória e da queda do homem negro. Como é que ele nos apresenta isso? É uma revelação, e nessa revelação, conforme acabei de dizer, ele nos demonstrou que a primeira criatura humana era negra. A primeira criatura humana, isso já no contexto do mito, porque o mito é uma história legendária que se conta para interpretar fenômenos que nós vivemos no presente. Vivemos fenômenos, somos seres humanos, vamos nos interrogar, mas nós viemos de onde? Viemos dos nossos antepassados. Aqueles nossos antepassados vieram de onde? Vieram também dos antepassados deles. A um certo momento vamos chegar num ponto em que temos que identificar o primeiro antepassado dos nossos antepassados. E aí ficamos perdidos. Mas é preciso dar explicação no tempo real. O que aconteceu? Então, dali temos a história, mas a história como disciplina nos apresenta a lógica da história da evolução, que o homem começou no macaco, depois começou a evoluir, que partimos do ponto zero e começamos a subir até atingir um certo ponto. Mas Sua Eminência de Nguyen da Kuntima, na sua revelação, nos apresenta um ser humano poderoso. Quer dizer, um ser humano meio Deus, meio homem. Ela até deu a altura do ser humano naquela altura. Tinha 40 metros. A altura de 40 metros. Era uma pessoa com uma capacidade intelectual terrível. Era uma pessoa que dominava todas as leis da natureza. Ele sabia todo o segredo divino. Ele sabia todos os segredos no contexto macrocósmico da humanidade e no contexto microcósmico da humanidade. Essa nossa tecnologia atual não representa nem sequer 1% do conhecimento que aquele ser humano tinha, porque era um ser humano que era criado na imagem e na semelhança do seu Criador. E o seu Criador é Deus que ele criou. Deus que ele criou e lhe dotou de toda a potencialidade sapiencial que lhe permitia dominar todos os seres da humanidade. Tinha autocontrole. Então, dali, Sua Eminência nos falava, eu participei nos seus ensinamentos, ele nos falava dessa primeira criatura maravilhosa. Maravilhosa. Infelizmente, esse ser que era tão misterioso, tão poderoso, ele desrespeitou os princípios, as leis. Ele caiu. Ele perdeu o controle porque há princípios que ele não tinha respeitado. E, a partir dali, a primeira criatura, que a Bíblia chama de Adão, que nós representamos pelo símbolo Pacundungu, e a esposa é a criatura Pacundungu, que é a representação do símbolo 5,
e a sua simetria periquite, que é a esposa. Quer dizer, nós temos o Papundongo, que consideramos como a primeira criatura poderosa que Deus tinha criado, que Papai de Anguenda chama de Adão Negro, e a sua esposa, que é a mamãe Eva Negra, que Papai de Anguenda, sua eminência de Anguenda continua presente. Então, essas duas criaturas eram poderosas, mas houve princípios que eles não respeitaram e registraram uma queda. Agora, com base nesse registro da queda, não vamos entrar nesse estudo, neste preciso momento, porque o nosso objetivo é outro. A partir da explicação, da demonstração que Sua Eminência faz, ele nos revela algo muito importante, muito fantástico, que até vai edificar as nossas vidas pessoais, individuais. A lei da queda das civilizações. A civilização é um conjunto de conhecimentos, um conjunto de convívio, um conjunto de muitos aspectos que podemos considerar aspectos culturais, aspectos ideológicos, mas são 5 critérios que constituem uma civilização. Uma civilização deve ter uma religião, a civilização deve ter um sistema político, um calendário, uma escritura e um sistema tecnológico. Então, a civilização, os que dão vida à civilização são os seres humanos. Então, no conjunto dos seres humanos, há a sustentabilidade da civilização de acordo ao padrão de vida que eles definem. E o que acontece na lei da queda das civilizações? Quando um povo já não respeita os seus princípios, ele cai. Então, Sua Eminência de Anguenda Kuntima nos apresenta 2 aspectos, 2 fatores que estão na base da queda de uma civilização. É o não respeito das leis, no contexto geral, das leis da natureza, e a arrogância. O não respeito das leis da natureza, quando você não respeita mais as leis da natureza, é sujeito da queda da civilização. E o elemento físico, o indicador da queda de uma civilização se verifica na linguagem, na arrogância. Segundo a Bíblia, quando Adão caiu, desrespeitou os princípios da lei, das leis, quando Deus lhe perguntou: Adão, estás aonde? O Adão respondeu: estou aqui escondido. Mas está se escondendo por quê? Estou nu. Mas quem que te disse que você está nu? Epá, é a mulher que você me deu? É a mulher que você me deu. Então Deus fez mal ter te dado a mulher? Arrogância. Quer dizer, quando uma civilização está numa dimensão da queda, porque desrespeitou algumas leis, alguns princípios, a arrogância é o fator que identifica a queda de uma civilização. Pode ainda se valer poderoso, mas a sua arrogância que determina que já está à falência. É isso que está acontecendo neste preciso momento com a civilização ocidental. Há esses 12 fatores que nós já identificamos na civilização ocidental. Quer dizer, quando falamos da civilização ocidental, estamos a ver os Estados Unidos, a América e a Europa. O que está acontecendo? Vou só pegar um exemplo. A lei da natureza estabeleceu que o desenvolvimento e a reprocriação da humanidade deve se fazer
entre dois seres humanos de sexo diferentes. Essa é uma lei. Isso funciona assim, biologicamente, espiritualmente, cientificamente. Essa lei está aprovada. O contrário é desrespeitar a lei da natureza. E a Europa assumiu a responsabilidade de desrespeitar essa lei. Caso, por exemplo, da homossexualidade, que acham que homem pode se casar, mulher pode se casar. Está tudo bem, é a liberdade, cada um está livre. Mas desde o momento em que a sociedade, os que garantem a proteção das normas, das leis, passam no ponto de legitimar, de inserir novas leis para contrapor, novas leis na sociedade para contrapor a lei universal, a lei natural, a partir daquele momento já está a se verificar, vai já se verificar o não respeito das leis, e automaticamente a mesma civilização é uma civilização que praticamente vai encaminhar no processo da sua queda. Atualmente é isso que nós estamos a viver. E o que isso dá? Vamos constatar arrogância. Essa arrogância, por exemplo, que o presidente Macron tem perante os presidentes, seus homólogos presidentes africanos, aquela arrogância, aquele desrespeito, aquela humilhação. Por exemplo, o discurso do Macron, do presidente Macron aos jovens africanos quando visitou a África. Isso é uma forma de humilhar as pessoas. Então, essa arrogância já está a se verificar que não, esse povo já está à deriva, esse povo já está a cair, porque não há respeito pelos outros. E há outros aspectos que podemos ainda citar. Então, a arrogância, o não respeito das leis é que determina a lei da queda da civilização. Com certeza, eu posso vos garantir isso. O Egito dos faraós negros foi a última hora da supremacia e da glória dos negros. Aliás, isso Cheikh Anta Diop demonstra isso também. Porque houve, com certeza, a queda, desrespeito da lei da queda, desrespeito da lei que fundamenta a civilização. Na mesma perspectiva temos o André Maurois. André Maurois é um francês, um filósofo francês, André Maurois. Ele partilha o mesmo pensamento que o Papa de Anguinda na lei da queda das civilizações. E ele diz o seguinte: enquanto que Roma foi a Roma dos heróis, ela permaneceu florescente. Mas quando começou a desrespeitar as leis, as normas que fundamentavam a sua essência gloriosa, Roma faliu, Roma caiu. É assim que o André Maurois exprimiu a lei da queda das civilizações, que Papa de Anguinda, sua eminência de Anguinda Última, apresenta na sua visão. E por outro lado, sua eminência de Anguinda Última não nos apresentou só a lei da queda das civilizações, mas também nos apresenta a lei da elevação das civilizações. Quando uma civilização cai, o que essa civilização deve fazer para se levantar? Papa de Anguinda, sua eminência de Anguinda Última, apresenta a solução. Ou os princípios, com certeza são princípios naturais. Meus caríssimos, esse universo é feito de leis. Quem atropela essas leis vai se machucar.
temos 80, 95% dessas leis que governam a humanidade são leis invisíveis que não vejamos. O caso, por exemplo, da lei da atração, a lei da gravidade. Todo corpo suspenso no espaço tem a tendência de cair de cima para baixo, porque há a força da atração terrestre. Mas onde está essa força? É invisível, mas atua. É a mesma coisa. Então, por isso, um estudante de Mandombe deve respeitar as normas da natureza, deve respeitar a lei. Devemos estar em harmonia com a natureza. Respeitar a natureza para a natureza também nos respeitar. Então, por isso, é muito importante nós, como especialistas do Mandombe, estarmos nesse perfil da harmonização universal, porque nós fizemos parte desse universo e somos um grão de areia nesse universo. O Papa Celso tem feito essa demonstração que no meio de tantas estrelas, tantos sistemas solares que existem no mundo, o ser humano não representa absolutamente nada. Somos muito pequenininhos. Mas é preciso estarmos em harmonia com todo esse universo. Senão nos machucamos e ficamos fora do sistema e ficamos na queda. Agora, Sua Eminência Denguinda Kuntima nos apresenta a lei da elevação das civilizações. Quando uma civilização está no chão, está na humilhação, o que aconteceu conosco, nós africanos, há 3 passos que deve se seguir. O primeiro passo é o reconhecimento do erro. Temos que identificar onde está o nosso erro, o que aconteceu, aonde nós atropelamos as normas, as leis da natureza. O que aconteceu? Por que estamos nessa situação? Reconhecer o erro. Mas é preciso que haja alguém que vai nos revelar qual é o erro que nós cometemos. O povo do Nínive, quando cometeram, Deus tomou a decisão de aniquilar aquele povo. Mas depois, pela sua misericórdia, Deus escolhe o Jonas para ir acudir, passar a informação e revelar ao rei o que estava acontecendo, qual era o plano de destruição daquele povo. E quando a informação chegou no rei do Nínive, o rei reconheceu o erro. Epa, cometemos um erro grave. Mas agora o que vamos fazer? Tem que passar na segunda fase, o arrependimento. Identificamos o erro, agora temos que passar no arrependimento. Segundo processo, o arrependimento. O povo do Nínive fez isso. O que eles fizeram? Vestiram de saco. Depois de ter reconhecido, epa, cometemos um erro, o que vamos fazer? O Jonas tinha a solução. Disse, não, Deus disse que tem que vestir saco e pedir perdão. Vestiram saco de segunda fase e o terceiro processo e não voltar a fazer um juramento para não voltar a cometer o mesmo erro e entrar na fase do renascimento. Quando passam o arrependimento, restabelece-se a aliança, aí o povo deve entrar no processo do renascimento para tornar-se uma nova criatura. Essa é a lógica que a Sua Eminência nos apresentou. E o africano, nós como negros, estamos nesse processo. Estamos nesse processo. No quadro da mesma visão da Sua Eminência Denguinda Kuntima, falamos da glória do homem negro. Na realidade, Sua Eminência Denguinda Kuntima nos apresenta
uma estrutura humana sofisticada que o homem, o ser humano criado na imagem e na semelhança de Deus, conforme sua eminência dizia, era um negro. E aquele negro reinou muitos anos na terra. E essa glória do homem negro, o professor Omotunde, nas suas pesquisas, ele descobriu que essa glória do homem negro é de 100 milhões de anos. O negro reinou, o negro governou essa humanidade há 100 milhões de anos. E com esses 100 milhões de anos, o Egito foi a última hora da supremacia do homem negro. Agora, o que aconteceu na queda do homem negro? A partir do Egito, que é a última hora do homem negro, o que aconteceu é a queda. E essa queda, vamos ver a sucessão das invasões que ocorreram no Egito, antes dos egípcios desaparecerem. Os egípcios negros que estiveram na base daquela civilização desapareceram. E vamos falar ou mencionar esses aspectos das invasões. No ano 525 a.C., houve a conquista dos persas. Desculpa, eu vou só pegar uma. Surgiu uma invasão nos anos 525 a.C. Os persas eram os primeiros que invadiram o Egito. E em 302 a.C., aqui, o Alexandre o Grande, o imperador francês, vai invadir outra vez o Egito. Quer dizer, vai correr com os persas e ele ocupa o Egito. No ano 31 a.C. é já a conquista do Egito pelos romanos. E no ano 639, depois do Cristo, é praticamente a fase da conquista dos árabes. E que permanece até neste preciso momento no Egito. Então, depois dessas invasões, o que aconteceu? A família faraônica, todos os negros se espalharam e alguns pensaram seguir o Nilo até a sua fonte. E a fonte do Nilo é a área, ou geograficamente, onde estão os países de grandes lagos. E a partir desse momento, o africano entra no mundo do obscurantismo. Já não se fala mais do africano, até que a escravatura veio encontrar, até que a colonização veio encontrar, e até neste preciso momento. Quer dizer, depois das invasões, o africano entrou em crise. Então, na nossa próxima aula, vai se basear sobre a crise do continente, a natureza da crise do continente africano. Para terminarmos, sempre na perspectiva de trazermos informações sobre a glória do homem negro, a glória do continente africano, nós fomos identificar muitas pesquisas que estão se fazendo na área da biologia, que justificam que
todos nós, a humanidade é a obra de uma matriz feminina, negra. E essa investigação foi publicada em 1987 na revista Nature, em janeiro. Podemos fazer as pesquisas e buscar essas pesquisas. E essa investigação foi dirigida pelo professor Wilson. O professor Wilson é um responsável da área de investigação da Universidade de Berkeley, na Califórnia, e ele descobriu, depois das suas pesquisas com a sua equipe, descobriu que a matriz feminina que originou toda a humanidade é uma mulher negra, que eles chamam de Eva mitocondrial. Eva mitocondrial. E eles sustentam que ele veio de África, era negra e viveu em África há 200 mil anos. Essa é uma informação que completa, isso já não é a mitologia, mas é o campo da ciência. Para os que vão querer aprofundar, na nossa sala de aula vão encontrar os links, vão encontrar as informações, os dados que vão vos permitir também pesquisar, porque a universidade, a essência da universidade é pesquisar. Não só acreditar, engolir tudo que o professor está a vos dizer, mas depois de receber a informação, vão no Google, procuram o Dr. Omotunde, vão descobrir quem é esse senhor, vão descobrir o Cheikh Diop, vão descobrir sua eminência de Nguyen Dogon Timah. Tem muitos vídeos onde ele fala, vão descobrir Herodoto. É isso a investigação, é isso a pesquisa, é só assim que nós vamos ter bases sólidas para defender a nossa identidade, a nossa personalidade como africano, como negro. Aí vamos assumir no sentido de outra vez voltarmos para trazer a nossa pedra ao edifício do desenvolvimento da humanidade. Terminamos assim a nossa aula. Na próxima vez vamos estudar, teremos a terceira aula, vamos estudar a questão da crise do continente africano, a crise do negro, e vamos aprofundar, vamos estudar, vamos descobrir novidades sobre a radiografia que está a se fazer em volta da situação do homem negro. Muito obrigado por ter nos acompanhado e espero que aproveitaram desses conhecimentos e adquiriram pelo menos um bocadinho de conhecimentos que vão nos ajudar para desenvolvermos a nossa autoestima, porque é isso nosso objetivo. Terminamos assim, muito obrigado e tenham um bom estudo.